Seção 1. Anotação no diário. Os trilhos. Matei o meu irmão com uma moeda de 1 centavo. Simples, tranquilo e perfeitamente crível. Isso aconteceu nos trilhos, porque como a vida me ensinaria nos anos vindouros, um trem em alta velocidade era muitas coisas. Majestoso, quando passou borrado rápido demais para que os olhos registrassem qualquer coisa além de faixas de cor. Poderoso, quando retumbou sob os pés como um terremoto iminente. Ensurdecedor, quando rugia ao longo dos trilhos como uma tempestade caindo do céu. Um trem em alta velocidade era tudo isso e muito mais. Um trem em alta velocidade era mortal. O cascalho que conduzia aos trilhos estava solto e nossos pés escorregaram enquanto subíamos. Era noite, quase 6 horas. Hora de costume em que o trem passava pela cidade. O fundo das nuvens corou com o vermelho moribundo enquanto o sol se punha no horizonte. O anoitecer era a melhor época para visitar as pistas. Em plena luz do dia, o condutor pode nos localizar e chamar a polícia para relatar 2 crianças brincando perigosamente perto dos trilhos. Claro, eu me certifiquei de que esse cenário já tivesse acontecido. Era essencial para o meu plano. Se eu tivesse matado meu irmão na primeira vez que o trouxe aqui, meu anonimato nessa tragédia teria sido escasso. Eu precisava de munição para quando a polícia viesse me interrogar. Eu precisava criar uma história irrefutável sobre esse nosso tempo nas pistas. Já havíamos estado aqui antes. Nós tínhamos sido vistos. Fomos pegos. Nossos pais foram informados e nós fomos punidos. O padrão foi desenvolvido. Mas dessa vez, eu diria a eles, as coisas deram errado. Éramos crianças. Éramos estúpidos. A narrativa era perfeita e mais tarde eu aprenderia que precisava ser. O detetive que investigaria a morte do meu irmão era uma força onerosa. Imediatamente desconfiado da minha história, ele nunca ficou realmente satisfeito com minha explicação dos acontecimentos. Até hoje, tenho certeza de que não. Mas minha versão daquele dia e a história que criei eram estanques. Apesar de seus esforços, o detetive não encontrou nenhum buraco. Assim que chegamos ao topo do aterro e paramos ao lado dos trilhos, pesquei 2 moedas de meu bolso e entreguei uma a meu irmão. Eles eram brilhantes e imaculados, mas logo estariam finos e lisos, depois que colocássemos nos trilhos para que o trem que rugia os aplainasse. Jogar centavos na pista foi um evento emocionante para meu irmão, que nunca tinha ouvido falar de tal coisa antes de eu apresentá-lo ao conceito. Dezenas de outras moedas amassadas encheram uma tigela no meu quarto. Eu precisava deles. Quando a polícia viesse fazer suas perguntas, a coleta de centavos serviria como prova de que tínhamos feito isso antes. Bem longe, à noite, ouvi o apito. O som fraco pareceu pegar nas nuvens acima de nós, ecoando nas bolas de algodão injetadas de sangue. A noite estava mais escura agora que o sol derreteu, granulado e opalescente. A mistura certa de crepúsculo para vermos o que estávamos fazendo, mas não o suficiente para atrair nossa presença. Eu me agachei e coloquei minha moeda nos trilhos. Meu irmão fez o mesmo. Nós esperamos. Nas primeiras vezes em que vimos aqui, colocamos nossas moedas nos trilhos e corremos de volta para o enterro, para nos esconder nas sombras. Mas logo descobrimos que à noite ninguém nos notou. A cada viagem de volta aos trilhos, parávamos de correr quando o trem se aproximava. Na verdade, chegamos mais perto. O que havia em estar tão perto do perigo que nos enchia de adrenalina? Meu irmão não tinha ideia. Eu tinha certeza. A cada viagem sucessiva, ele se tornava mais fácil de manipular. Por um momento, parecia um justo, como se eu tivesse assumido um papel de valentão. Um papel que meu irmão havia dominado. Mas me lembrei de que não confundia eficiência com simplicidade. Isso pareceu fácil apenas por causa da minha diligência. Parecia fácil apenas porque eu tinha feito ela dessa maneira. Os faróis do trem apareceram quando ele se aproximou. Primeiro a luz superior e logo depois as 2 luzes de fosso. Aproximei-me dos trilhos. Ele estava ao meu lado, à minha direita.
tive que olhar além dele para ver a aproximação do trem. Ele estava ciente de mim, eu poderia dizer, porque quando me aproximei dos astros, ele acompanhou meus movimentos. Ele não queria perder. Ele não queria me permitir mais direito de se gabar ou uma onda maior de adrenalina. Ele não podia permitir que eu tivesse nada que ele não pudesse reivindicar como seu. Era assim que ele era. Era assim que todos os valentões eram. O trem estava quase chegando. Seu centavo, eu disse. O quê? Meu irmão perguntou. Seu centavo. Não está no lugar certo. Ele olhou para baixo, inclinando-se ligeiramente sobre os trilhos. O trem que rugia veio em nossa direção. Eu dei um passo para trás e o empurrei. Tudo acabou em um instante. Ele estava lá em um segundo e desapareceu no próximo. O trem passou rugindo, enchendo meus ouvidos com um trovão e transformando minha visão em um borrão de cores enferrujadas. O trem produziu uma corrente de ar que me puxou 1 ou 2 passos para a esquerda e me puxou para a frente, desejando que eu me juntasse ao meu irmão. Apoiei meus pés no cascalho para resistir ao puxão. Quando o último carro passou, o aperto invisível me soltou. Eu cambaleei para trás. Minha visão voltou e o silêncio encheu meus ouvidos. Quando olhei para os trilhos, a única coisa que restou do meu irmão foi seu sapato direito, estranhamente em pé, como se ele tivesse escorregado do pé e colocado nos trilhos. Tive o cuidado de deixar o sapato intocado. Peguei minha moeda, no entanto. Era plano, fino e largo. Coloquei-o no bolso e fui para casa para adicioná-lo à minha coleção e para contar aos meus pais as notícias terríveis. Fechei o diário com capa de couro, uma longa bola pendurada na parte inferior, mantendo meu lugar para a próxima vez que eu ler durante uma sessão. A sala estava mortalmente silenciosa.